Piracema 2025, 24, 25. Eu tive o cuidado de fazer a pesquisa para trazer para todos vocês, meus amigos pescadores e os amigos aqui do canal, o que mudou ou o que vai mudar na Piracema nesse ano, que tem uma diferençazinha pequena. A diferença é que vai começar agora dia 1º de novembro, e a segunda mudança é que agora a declaração de pescado é feita via o SEI. Então você tem que fazer o Serviço Eletrônico de Informação, não é mais aquela declaração que você fazia de papel. Então você vai ver aqui que eu tive o cuidado. Eu tenho uma cópia do e-mail que eu falei com o Ministério da Pesca, eu falei com o SEMAD, eu falei com o IEFA, para me trazer as notícias e as informações importantes para esse ano que começa agora de 1º de novembro, que vai até 28 de fevereiro de 2025. Mas vamos lá. Se eu fosse ficar falando sempre a mesma coisa, né, vai se tornar repetitivo. Então eu vou anexar a esse vídeo tudo que eu já postei e falei sobre a Piracema, sobre espécie, sobre o que pode, sobre o que não pode, onde você pode pescar, onde não pode, o que a lei diz, o que a polícia ambiental fala. Você corre o risco de ser preso, dependendo da situação. Então você acompanha. Logo em seguida a esse vídeo, eu estou anexando o vídeo que eu já tenho sobre a Piracema, que alguns assistiram, outros não. Então você vai ter noção de tudo que você precisa fazer ou não para ter os cuidados que nós devemos ter nesse período de defesa, nesse período de Piracema. Convido todo mundo para assistir, eu vou deixar no card os links que vão direcionar lá para a página da Piracema completa, para você ver. Vou deixar na tela final o link para que você acompanhe o rio, as coisas que acontecem a cada mês nas reuniões, nós acompanhamos esse movimento das águas. Três Marias hoje está com... É engraçado, né, você falar assim. Três Marias está com 43, 44 de carga útil, com a vazão de 220. Eu vim gravar daqui que nós estamos em frente às corredeiras, quando tem a Piracema, que é uma das mais bonitas aqui do Rio São Francisco. O ano passado, 2021, nós tivemos uma Piracema fantástica. 2022 não houve Piracema, o peixe não subiu. Até agora não sei o que vai acontecer. Você pode ver que as cachoeiras estão vazias. Nós estamos gravando aqui na segunda chuva, né? Segunda, terceira chuva, essa noite choveu a noite inteira, mas choveu pouco. Vamos torcer para que nós tenhamos uma Piracema boa, que as espécies possam ser protegidas e que você tenha conhecimento. Então acompanhe aí, você vai ter todas as informações que você precisar sobre a Piracema agora 2024-25. Um abraço a todo mundo, acompanhe aí. Aproveita, se inscreve no canal, clique aí, vamos acompanhando. E vamos trocando ideia, fala para mim de que lugar que você está, qual é o rio que você pesca, para que a gente vai passando para as pessoas tudo que vai acontecendo nessas barrancas. Vamos lá, assiste o vídeo aí, acompanhe. Nesse vídeo eu estou mostrando, inclusive, a falha da lei. Algumas pessoas não levaram a sério, mas a proibição é severa. Então você acompanha, tem as dicas, tem os detalhes. Eu estou aqui no Balneário das Bruxas, onde sempre acontece uma das mais lindas Piracemas da região. Minas Gerais. Vamos dizer o seguinte, as pessoas ficam me perguntando, mandando mensagem, você pode pescar na Piracema? Pode. Você pode pescar de varinha, de barranco, você só não pode pegar peixe nativo. Você porventura você pegar um solta. Existe uma lei que é confirmada da seguinte maneira, é até 100 mil de multa e diz 3 anos de cadeia. Essa é a legislação vigente. Em Minas Gerais, nós podemos pegar a tilápia. A tilápia você pode pegar 3 quilos por pessoa. Você pode pegar conaré, pode pegar curvina, peixes que vieram para essa bacia. Em alguns lugares, o bade africano. Agora, o importante é dizer o seguinte, tá, eu vou pescar. Eu pesco com isca viva. Tudo bem. A isca viva ela tem que ter nota fiscal. Por que ela tem que ter nota fiscal? Para dizer a você bis, você não pode pegar ladarim. Aí você tem aquela outra pergunta, mas é no Brasil inteiro ou aqui? Moço, você falou alguns peixes exóticos que não é da bacia. Mas a pesca na Piracema, ela é liberada em água parada ou água de pouco movimento. O que é isso? É lagoa, é presa. Quando eu citei tucunaré, eu citei tilápia, eu citei alguns tipos de corvina, eu estou me referindo aos peixes nativos que são provenientes de água sem movimento, são as abortos e represa.
Sul, Três Marias. Porque às vezes você fala, mas aqui não, né? No São Francisco não tem. Tucunaré. Pode até parecer, mas a pesca lá de Iracema era proibida em água corrente. Em rio, água que pode. Dá no barranco eu volto a repetir, agora tem muito isso. Muito pescadorzinho de barranco, barbarinha, uma coisa outra, até para ficar. Na Piracema, em Minas Gerais, Sandi, Traíra, Dourado, até próprio Lambari é proibido. Mas, eu estou falando aqui da cachoeira, onde nós vamos começar a ter a nossa mais linda Piracema. Quem viu o ano passado, eu vou deixar um take no fim do vídeo mostrando a fartura de peixe. Foram milhares e milhares de alegrias que subiram. Tivemos essa predatória? Tivemos. Mas a cuidado de manter de tem. Então vamos recapitular. Eu posso pescar na Piracema? Pode. E eu que você tem água corrente. Se é boa, é presa. Posso pescar de barranco com a minha varinha? Pode. Não esquecendo que os peixes da bacia são proibidos. Mandi, pião, que você pegar tigorado, se pegar, solta. Outro peixe da bacia, muito testado. Aqui em São Francisco, Purimatã, ou Purimatã para alguns, é proibido. Então, ficou esclarecido? Em Minas Gerais, 3 quilos por pessoa, se você for pegar tilápia, mais presa, tá? 10 quilos por espécie, mais 10 quilos mais outra espécie, os que não são nativos da bacia. E de repente você vai para um lugar igual algumas represas que está sendo introduzindo aí algumas espécies, os bagre africanos, que tomam conta de boas de rio, monte de lagoa. O próprio siraricu, que está sendo introduzido de forma criminosa ou não em algumas lagoas, siraricu sabe tudo que tem pela frente, então qualquer coisa. Então ele pode até acabar com a nativa, com os peixes da região. Então é isso. Piracema está aí, eu espero que as pessoas tenham ciência muito forte e dependem forte nessa época. Quando te dar o nosso peixe? Tendo em vista aí o período da Piracema, que é aquele período em que o peixe ele sobe o rio em sentido da cabeceira, para fazer a desova, fazer a reprodução, né? E visando aí essa necessidade de proteção nesse período para que essa preservação da fauna aquática aconteça, né? E não falte o pescado nos próximos períodos e próximas gerações. A SEMAD, juntamente com o Comando de Policiamento Ambiental, tem desenvolvido ações preventivas e repressivas que visam coibir a pesca ilegal durante esse período, certo? Nesse período, entram em vigor as portarias do IEF 154, 155 e 156, em especial aqui a que disciplina a pesca na nossa bacia é a 154, né, a bacia do Rio São Francisco, e lá está detalhado as questões referentes à pesca, do que pode e o que não pode, o que está proibido e o que está permitido. Principalmente referente à necessidade da carteira de pesca, tanto para o pescador profissional quanto para o pescador amador. Né? O pescador amador é aquele que pesca esporadicamente, vez ou outra, né? É muito comum o pessoal perguntar a gente, eu vou no rio só de vez em quando, preciso de carteirinha? Precisa da carteirinha de pesca, beleza? Quanto ao tipo de peixe que é permitido nesse período, vamos primeiro pelo que é proibido. Toda espécie nativa da bacia do Rio São Francisco está proibida de ser pescada durante esse período, né? Mas temos algumas espécies permitidas, que são aquelas definidas como alóctones, os exóticos e os híbridos, né? Os híbridos são aqueles que são cruzamentos entre as espécies, os exóticos são de outros países e os alóctones são os originados de outras bacias, tá? A esses peixes é permitido ao pescador que realize, por jornada de pesca, ele realize o transporte de 3 kg mais um exemplar, tá ok? E na portaria 154 está disciplinado todos os itens todos os petrechos que estão permitidos. Aquilo que não estiver disciplinado lá é proibido, tal qual rede, tarrafa e esses outros petrechos que nessa época do ano é proibido de utilizar no Rio São Francisco. De que forma a Polícia Ambiental está se organizando, porque haverá sim, como em outros anos, operações? Sim, nós já iniciamos operações repressivas de combate para coibir, né, a pesca ilegal, e não só a Polícia Ambiental está empenhada nessas atividades.
nós temos a nossa unidade diária, que é o 30º Batalhão, em que os militares estão cientes das situações que compreendem infrações e crimes, tá ok? Então, o policiamento vai estar tomando providências se constatar irregularidade, assim como a polícia rodoviária também vai estar fiscalizando e ajudando nessa repressão. A fiscalização acontece, como bem dito, embarcada, né? Acontece nos comércios de pescado, em que, além do registro no IF, o comerciante de pescado ele tem que fazer uma declaração de estoque. Essa declaração de estoque ele terá até o dia 4 de novembro para estar regularizando e será objeto de fiscalização da Polícia Ambiental e do IEF. Se alguém for flagrado, né, cometendo uma pesca irregular, a fração é alta, né, as punições. As punições nesse período, além da infração administrativa de multa, apreensão, temos também a questão criminal, né, implicando ali em prisão, e o infrator ele vai responder um processo criminal referente àquilo ali. Eu quero aproveitar para dizer para vocês o seguinte: como a pesca do surubim ela foi revogada, o Ministério do Meio Ambiente voltou atrás, porque até eles ainda não estão sabendo por que uma coisa eles tiveram certeza, que a diminuição do pescado, ou no caso do surubim, não foi em relação ou proveniente da pescaria. Outros fatores estão influenciando nisso. Mas assim que terminar o defeso, a piracema, terminou, você pode voltar a pescar o seu peixe. Eu sou Aparício Mansur, eu falo de Pirapora, no Norte Mineiro.